questão número 15 é um problema de probabilidade com variáveis aleatórias contínuas e ele tem 3 variáveis. Então nós temos 3 amigos, vamos chamar esses amigos de X, Y e Z, e eles marcaram de se encontrar entre as 15 e 16 horas. Quem chegar espera pelos outros 2 amigos até meia hora. Então, dentro de um intervalo de meia hora, os 3 têm que se encontrar. O problema pergunta qual é a probabilidade deles conseguirem se encontrar nessas condições. Olha só, um tipo de problema que é menos comum em probabilidade, normalmente a gente pensa em probabilidade com variável discreta, quando a gente faz número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, né? Mas aqui não é assim, é probabilidade contínua. Ou seja, as variáveis podem assumir infinitos valores dentro de um intervalo. E as probabilidades não são calculadas dessa forma, são calculadas através de áreas ou volumes. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer um problema mais básico que esse, que é problema igualzinho, só que com 2 variáveis. Vou mostrar como que é feito com 2 variáveis e aí vocês vão entender facilmente como é que faz com 3. Então, sem pensar nessa história toda de variável contínua, variável discreta, vamos fazer esse outro problema alternativo. A mesma coisa, só que temos 2 amigos, que eu vou chamar de X e Y, e eles marcaram de se encontrar entre 15 e 16 horas. Quem chegar primeiro vai esperar o outro por no máximo meia hora. Se o outro não chegar em meia hora, então ele vai embora. Qual é a probabilidade deles conseguirem se encontrar nessas condições? Então, esquecendo o problema original, como é que a gente poderia pensar assim, de uma maneira mais simplificada possível nisso aqui? Vamos considerar um tempo limite aqui, estratégico, que é o tempo de 15 e 30, 15 horas e 30 minutos. Ou seja, você tem aqui a primeira meia hora e a segunda meia hora. Então, olha só, se você tiver tanto o X quanto o Y chegando antes de 3h30, é claro que eles vão se encontrar. É óbvio que eles estão chegando aqui dentro de um intervalo de meia hora. Então isso aqui vai satisfazer o problema. Qual é a chance disso acontecer? A chance disso aqui acontecer, a probabilidade, vamos pensar. A probabilidade do X chegar dentro dessa meia hora, que é um meio. Um meio é 30 minutos por 60 minutos. Ele tem 50% de chance de chegar dentro dessa primeira meia hora, sendo que é um horário aleatório, tá? Uniformemente distribuído. E a probabilidade do Y também chegar dentro dessa meia hora é um meio. Então a probabilidade de acontecer isso aqui é 1/4. Observe que só o fato deles chegarem aqui nesse intervalo já é suficiente para garantir que eles vão se encontrar nessas condições. Chegou ali, então se encontrou. Então é 1/4 a probabilidade deles se encontrarem nessa situação. Agora, nós temos outras situações, né? Nós podemos ter os 2 chegando na última meia hora, em qualquer momento da última meia hora. A probabilidade disso aqui acontecer também vai ser 1/4, porque a chance do X chegar na última meia hora é meio. E a chance do Y chegar nessa última meia hora é meio também. O produto das probabilidades é 1/4. O que mais pode acontecer? Nós temos a situação em que um chega antes de 3h30 e o outro chega depois de 3h30. Pode acontecer isso aqui, ó. O X chega antes e o Y chega depois. A probabilidade do X chegar antes de 3h30 é 1/2. E do Y chegar depois de 3h30 é 1/2. Então a probabilidade disso acontecer aqui desse jeito vai ser 1/4. E finalmente nós temos uma última situação que é igual a essa, só que o contrário. Quer dizer, o X chega depois de 3h30 e o Y chega antes. Essa probabilidade também vai ser 1/4 do mesmo jeito. A chance do X chegar depois de 3h30, a chance do Y chegar depois de 3h30, essa probabilidade vai ser 1/4. Só que tem um problema aqui que está faltando. Aqui e aqui, o simples fato deles chegarem nesses horários
já garante que eles estão se encontrando. Aqui se encontram e aqui se encontram. Probabilidade deles se encontrarem, 1/4. Probabilidade deles se encontrarem, 1/4. Agora aqui, o fato de chegar um antes e um depois não é garantido ainda que eles vão se encontrar. Porque se fosse garantido, a gente já teria aqui essas probabilidades aqui, ó, essa mais essa, que vai dar 2/4. 1/2, né? Quer dizer, essa terceira e essa quarta situações te dariam 1/2 de probabilidade, a soma dessas probabilidades aqui. Observe que a soma dessas probabilidades todas está dando 1, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 1. Mas isso é apenas em relação à chegada. O fato deles chegarem nessa situação ou nessa não é garantido que eles se encontrem. O que tem que acontecer além dessa chegada para garantir que eles se encontrem? Eles têm que chegar com a diferença de no máximo meia hora. Se eles chegarem aqui pertinho das 3h30, os dois, eles vão se encontrar. Mas se um chegar aqui 3 e pouquinho e outro chegar quase 4 horas, eles não vão se encontrar. Então tem outra condição aqui para esse caso, para esses dois, para garantir que eles se encontrem. O que é? Meia hora de diferença, no máximo, entre as chegadas dos dois. Ou seja, não importa onde esteja o horário da chegada do X e o do Y, ou vice-versa, você tem que ter aqui alguma coisa menor do que meia hora. Essa diferença tem que ser menor que meia hora. E qual é a probabilidade dessa diferença aqui ser menor do que meia hora? É isso sobre isso, é meia hora de um total de 60. Não importa o instante exato, o que interessa é a diferença. Então a probabilidade de ocorrer esse encontro numa situação dessa vai ser 30 sobre 60. 1/2. Então essa probabilidade aqui, além da chegada, você ainda tem que multiplicar pela probabilidade dessa diferença de horários ser menor do que 30 minutos, que é 1/2. Então isso aqui vai ficar 1/4. Tá, então a nossa probabilidade total de eles se encontrarem nessa situação, os dois amigos, é 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Isso dá 3/4. Calma aí, essa aqui é a solução do problema para duas variáveis, tá? Para dois amigos. Agora vamos estender esse conceito aqui para uma situação com 3 amigos. O que vai acontecer de diferente aqui? Observe que essa solução aqui, ela não usa nem variável contínua, nem variável discreta. A gente fez um negócio híbrido aqui. Quer dizer, nesse início a gente tentou quebrar um galho com variáveis discretas, né? Por exemplo, quem são as variáveis x e y? Aqui não. X e y são os nomes dos amigos, tá? O que seria variáveis aqui? Quais seriam as variáveis aqui? Seria o fato de cada amigo chegar antes de 3h30 ou depois de 3h30. Isso é uma variável que eu nem dei nome para ela, né? Eu tratei aqui intuitivamente. Mas ela pode assumir dois valores, sim ou não, antes ou depois. Então isso aqui seria um modelo discreto. Aqui também, um antes, um depois e um antes. Então nessa parte aqui a gente está tratando com variáveis discretas, onde só existem dois valores possíveis, antes de 3h30 e depois de 3h30. Não são nem números, né? Antes e depois não são números, são como se fosse assim, variáveis lógicas, verdadeiro ou falso. Agora aqui, nessa hora que a gente calculou a probabilidade deles chegarem dentro de um mesmo intervalo de 30 minutos, sem querer, a gente usou aqui a noção de variável contínua, porque aqui x e y são os nomes dos amigos, certo? Mas essa medida aqui é um número real, que é a diferença em módulo entre esse valor e esse valor. E esses valores são variáveis contínuas que a gente não declarou aqui, não apresentou. Mas o horário de chegada de um amigo e o horário de chegada do outro amigo são realmente variáveis que assumem valores infinitos, são variáveis contínuas. Então, sem querer, a gente usou variável contínua aqui. Olha só, vamos resolver esse problema agora? Eu preciso fazer isso para resolver o problema lá com 3 amigos, tá? Ele é totalmente dependente dessa noção aqui. Então, vamos resolver esse mesmo problema aqui de 2 amigos usando a noção de variável contínua. Depois a gente estende para 3 amigos. Vamos
Vamos resolver esse problema agora pensando numa modelagem com duas variáveis aleatórias, x e y. Olha aqui, x minúsculo e y minúsculo, tá? E x e y a gente tinha até agora o amigo x e o amigo y, maiúsculos, tá? Então, x e y lá eram os nomes dos amigos, mas aqui nesse modelo, x e y são os horários de chegada do amigo x e do amigo y, tá? Eu vou tentar fazer o x minúsculo assim e o y minúsculo é parecido com maiúsculo, né? Mas claro que quando você estiver falando de variável é minúsculo, é claro, é o valor da variável. E eu estou colocando para essas variáveis aqui valores entre 0 e 1. O que significa x igual a 0? X igual a 0 quer dizer que esse amigo aqui chegou às 3 horas, 15 horas. E x igual a 1 significa que esse amigo chegou às 14 horas. Então aqui 0 e 1, eu estou usando 0 e 1 no lugar do intervalo de tempo. É 15 horas e 16 horas, né? Então esse intervalo aqui de 0 a 1 corresponde ao intervalo de tempo entre 15 horas e 16 horas, a chegada desse amigo x aqui. Então isso é a chegada de x. E esse aqui vai ser a chegada do y, a mesma coisa, tá? 15 horas, 16 horas. Observe que se você pegar aqui um quadrado de lado 1, você vai ter uma figura com área 1, né? O que é essa área aqui? A área 1 seria a probabilidade do evento certo. O que seria o evento certo aqui? O evento certo seria, os dois chegaram entre 3 e 4 horas. Quer dizer, entre 15 e 16 horas. Então, a área 1 quer dizer, isso aqui vai substituir a nossa expressão número de casos possíveis, quando você fala em variável discreta, né? No caso de variável contínua, você vai pensar desse jeito aqui, uma área. Essa área é a probabilidade do evento certo. Agora vamos mostrar aqui alguns pontos desse gráfico. Por exemplo, o que quer dizer esse ponto XY aqui? Esse ponto significa que o amigo X chegou às 15 horas e o amigo Y também chegou às 15 horas. Eles se encontraram e deu tudo certo. Então esse pontinho aqui é um ponto que atende ao que a gente quer. Está dentro do nosso, digamos, número de casos favoráveis. Faz parte, né? A mesma coisa aqui. Esse ponto aqui significa que os dois chegaram às 16 horas. O que mais? Vamos colocar outros pontos aqui. O que significam os pontos dessa reta? Os pontos dessa reta querem dizer ambos chegaram exatamente no mesmo horário, porque você tem aqui x igual a y. Tá, e se você pegar o ponto médio dessa diagonal, desse quadrado, o que significa esse ponto? Quer dizer que tanto o x quanto o y chegaram às 3h30. Porque os valores das variáveis x e y aqui são 1/2 e 1/2, né? Tá, agora olha o seguinte, considere que o x chegou às 3 horas, x igual a 0. Claro que quando eu falo x chegou às 3 horas, eu estou falando do amigo x. E quando eu falo x igual a 0, eu estou falando da variável x. Dá para entender, né? Vocês não vão se confundir por usar a mesma letra em dois lugares, tá? Então, olha só, se o amigo x chegou às 15 horas, ele vai esperar o outro amigo no máximo por 30 minutos. Ou seja, uma vez que o amigo x tenha chegado aqui, o amigo y poderá chegar no máximo até onde? No máximo até aqui, ó. Quer dizer, em toda a extensão desse segmento aqui. Depois disso, não. Depois disso, o amigo x vai embora, ele não espera mais, né? Tá, e se o amigo x chegar exatamente aqui, chegou no último minuto, lá no último instante do intervalo combinado. Amigo X chegou aqui. É claro que nesse caso o amigo Y tem que estar lá esperando, né? Mas o amigo Y vai estar lá esperando desde que ele tenha chegado meia hora antes disso. Meia hora antes disso é isso aqui, ó. Então se o amigo Y chegou em qualquer instante desse intervalo aqui, ele vai estar lá esperando pelo X e eles vão se encontrar aqui. Então esse ponto atende ao encontro e esses pontos todos aqui também. Agora esses pontos daqui para baixo não, o amigo Y chegou muito cedo. Ele esperou e foi embora, né? Porque o amigo X chegou lá no final, né?
Agora pensa no amigo X chegando aqui exatamente às 3h30. Qual é a probabilidade deles se encontrarem? Aí vai ser certo que eles vão se encontrar. Porque como ele chegou exatamente às 3h30, o amigo Y, ele poderá chegar até às 16 horas, porque ele vai ficar lá esperando até meia hora, né? Então todos esses pontos aqui vão satisfazer. E ele poderá ter chegado até meia hora antes também. Se o X chegou 3h30 e o Y chegou antes, então com certeza ele está lá esperando por um intervalo menor do que meia hora. Sendo assim, todos esses pontos satisfazem. Tá, aí eu vou fazendo isso para todos os pontinhos e vou marcando? Não, você vai pensar assim. Qual é a condição algébrica para que eles se encontrem? Muito simples. A condição é que o x menos y, ou y menos x, seja menor que meia hora. Bom, como é que a gente faria isso aqui? A gente coloca o módulo, né? O módulo da diferença de tempo entre os instantes de chegada dos dois amigos. Isso aqui tem que ser menor que meia hora. Então, essa é a condição, algebricamente, em termos de x e y, para que eles se encontrem. O módulo de x menos y, ou y menos x, que é a mesma coisa, tem que ser menor que 1/2. E quando você tem um número menor, o módulo de um número, né? Olha aqui, quando você tem o módulo de um número menor do que alguma coisa, vamos botar 1/2 aqui. O que tem que acontecer? Esse valor tem que estar compreendido entre, no caso aqui, entre meio e menos meio. Isso é a mesma coisa do que isso. Por um módulo de A ser menor que 1/2, então A ele tem que estar entre menos 1/2 e mais 1/2. Nesse caso aqui, para y menos x, se isso aqui é menor que meio, significa que y menos x tem que estar compreendido entre meio e menos meio. Se a gente somar x com todo mundo aqui, vai ficar o seguinte, ó. Soma x com todo mundo, vai ficar x menos meio menor do que y, e y, por sua vez, é menor que x mais meio. Ou seja, o y tem que estar compreendido entre x menos meio e x mais meio. Isso é a mesma coisa que dizer que o y tem que chegar entre meia hora antes e meia hora depois. Agora, o que é isso aqui? O que seria y menor que x mais meio? Você pega y igual a x mais meio, que é isso, ó. Esse segmento é o gráfico da equação y igual a x mais meio, né? Coeficiente angular 1, coeficiente linear meio, é essa reta aqui. Então, y menor que x mais meio quer dizer que o y tem que estar abaixo dessa reta, abaixo aqui. E y maior do que x menos meio. X menos meio é isso aqui, ó. É uma reta com coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos meio. Se você prolongar aqui, vai batendo no menos meio. Então, esse pedaço aqui, esse segmento é y igual a x menos meio. Então, o y tem que estar entre esse e esse, ou seja, no intervalo entre essas duas retas. No intervalo entre essas duas retas seria tudo isso aqui. Mas como tem que estar dentro dessa condição, né, ambos tem que ser menor que 1, então fica somente essa parte aqui. Então, seu ponto xy tem que estar dentro dessa região. Se os dois estiverem dentro dessa região, eles com certeza vão se encontrar. Tá, e qual é a probabilidade disso aqui acontecer? A probabilidade, no caso de variáveis contínuas, é a relação entre as áreas. O que a gente chama de número de casos favoráveis seria a área que representa o evento favorável. A área que representa o evento favorável é essa aqui. E o número de casos possíveis é a área que representa o evento certo, que é 1. Então a probabilidade deles se encontrarem é numericamente igual a essa área aqui. E quanto que é essa área? Olha aqui. Quantos pedacinhos eu tenho aqui? 8. 8 pedacinhos. E a área que interessa pra gente, ela tem 6 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa área aqui é 6 vezes 1/8.
6/8, que é 3/4. 3/4 é a probabilidade deles se encontrarem raciocinando com variáveis contínuas. A gente não fez a mesma coisa aqui, raciocinando lá com variável discreta? Discreta um pouquinho contínua aqui, né? Tá, então é assim que a gente raciocina com variáveis contínuas. Agora a gente já está em condições de resolver a questão da prova com 3 variáveis e contínuas. Então, agora que vai começar a resolução da questão propriamente dita, tá? Até agora eu só fiz dar uma aula de probabilidade. Então temos aqui 3 variáveis contínuas, x, y e z, que são os horários de chegada dos amigos. E eu estou usando x, y e z como números entre 0 e 1. 0 representa 15 horas e 1 representa 16 horas. Olha só, a maneira, digamos assim, padrão de resolver um problema desse é similar a essa que a gente fez aqui para 2 variáveis. A gente constrói um espaço amostral, você vai ter ali um quadrado e calcula uma área. Nesse caso, como você tem 3 variáveis, o seu espaço amostral vai ser um cubo de aresta 1. E você tem que identificar ali qual é a parte do cubo que atende ao que o problema pede. Quer dizer, os casos favoráveis seriam um volume dentro desse cubo. Só tem um problema para você resolver desse jeito. É desenhar essa figura, tá? Essa figurinha aqui é fácil de desenhar. Mas no espaço, você precisaria ter pelo menos isso aqui, ó. E você sabe que tem concursos, tem provas, tem competições de matemática e que você pode usar pelo menos régua para resolver as questões. Mas na escola naval não pode usar régua. Então existe aqui uma dificuldade que é fazer o desenho da figura que identifica esse sólido aí. Então fica difícil resolver a questão por isso. Sendo assim, eu vou procurar fazer de um jeito alternativo. Ao invés de fazer uma figura tridimensional, eu vou pensar no seguinte: vou tentar construir uma função que dependa apenas de z. Vamos considerar assim: z seria o amigo z, tá? Eu vou considerar o amigo z como sendo um amigo fixo que eu escolhi dos 3, o terceiro amigo. E aí tudo vai ser calculado em função do horário de chegada dos outros 2 amigos. Mas vamos trabalhar com uma função de uma só variável, variável z. Então z é um número entre 0 e 1, que representa a chegada do amigo z. Vocês não vão confundir z com z, né? Quando eu falo amigo z, z é o nome do amigo. Agora, quando eu estou falando z entre 0 e 1, é o valor da variável z, que é o horário de chegada do amigo z. Então, é isso que eu quero dizer. Ou seja, eu vou tentar construir uma função que dá probabilidade de encontro em função do valor de z. Z, um número entre 0 e 1. Então, isso aqui que eu quero descobrir. Eu tenho z entre 0 e 1. E eu quero calcular o P de z. P de z é a probabilidade deles se encontrarem, que vai ser apenas em função da variável z. E aí, quando você tiver esse gráfico, essa curva, a probabilidade de encontro vai ser a área sobre o gráfico. Então, eu deixo de trabalhar com um volume de uma figura estranha que eu não posso desenhar porque eu não tenho régua. E eu fico com o cálculo de uma área de uma figura simples, que a gente tem mais condições de descobrir aqui. Bom, então vamos tentar descobrir quem é o P de z para 3 valores fáceis de calcular aqui. Z igual a 0, z igual a 1 e z igual a meio. Vou começar com esses 3 valores, tá? Valores bem fáceis. Olha só, se o z chegar às 15 horas, qual a probabilidade de ocorrer encontro? A probabilidade de ocorrer encontro é que o x e o y cheguem dentro dessa meia hora, não é? E essa probabilidade a gente já calculou aqui. É 1/4. A probabilidade do x e o y chegarem num intervalo de meia hora é 1/4. A gente acabou de fazer isso. Então, se o z chegar nesse horário, a chance do x e o y chegarem também nesse horário e ocorrer um encontro é 1/4. Então, a gente pode marcar aqui, ó, P de 0 é igual a 1/4. P de 0 é igual a 1/4. Um valor conhecido, né? P de 0 é igual a 1/4. Tá, e se o z chegar às 16 horas? Se o z chegar às 16 horas,
Bom, o Z chegando às 16 horas, para que ocorra o encontro, é preciso que o X e o Y cheguem também nessa última meia hora. E a gente já tinha calculado também, lá no problema anterior, para duas variáveis, a chance disso acontecer, que era 1/4. Acabamos de fazer aqui, né? 1/4. Então, se o Z chegar nesse horário, se for um Z igual a 1, a chance disso aqui acontecer é 1/4. Então, temos isso aqui, ó, P de 1 é igual a 1/4. Então, temos aqui um outro ponto do gráfico dessa função P de Z. Tá, vamos pegar um outro aqui, meio. Quer dizer, se o Z chegar às 3h30, e a gente tem que pensar um pouquinho aqui. Olha só. Considere que isso aqui é a linha do tempo que representa aqui a chegada de Z, tá? E vamos pegar um instante aqui conhecido, 3h30. Quer dizer, isso aqui seria Z igual a meio. Z igual a meio. Porém, em cima desse eixo simples aqui, um eixo real, com uma variável só, vamos colocar acoplado em cima disso aqui outro sistema de eixo. Um sistema de eixo XY para duas variáveis, que nem esse aqui. Então, a partir do instante em que o Z chega, agora esquece isso aqui e pensa só nesse pontinho aqui, tá? Eu vou fazer um gráfico por cima do outro. Vou considerar a chegada dos amigos X e Y, que nem a gente fez aqui, ó. Eu vou jogar esse sistema de eixos desenhado aqui. Então agora esquece essa partezinha azul claro aqui, que é o eixo Z, e pensa só nisso aqui, X e Y. Então nesse caso, uma chegada aqui, o amigo X poderá chegar até meia hora depois. Depois acabou o período, né? Ou então ele poderá ter chegado até meia hora antes. Então, nesse caso aqui, você vai ter X e Y compreendidos entre menos meio e mais meio. Ou seja, o X poderá ter chegado meia hora depois ou então meia hora antes. O Y também, só que o Y eu estou representando nesse eixo. O Y poderá ter chegado meia hora antes ou então, no máximo, meia hora depois. Ou seja, se você considerar todos os instantes de chegada de X e Y, você vai ter esse quadrado aqui. Então, X e Y, meia hora depois ou meia hora antes, nesse intervalo, você está representando todo o intervalo de 15 às 16 horas. Está representado por esse quadrado aqui. É meia hora depois de 3h30 e meia hora antes de 3h30, tanto para o amigo X quanto para o amigo Y. Tá, e quais seriam aqui as regiões que indicam o encontro deles? Essa figurinha aqui é essa figurinha aqui, só que nesse caso, você vai ter a origem nesse ponto e não aqui. Você vai ter a origem nesse ponto, porque o X vai poder vir até aqui, mas ele pode estar lá para trás, pode ser negativo. E o Y também. O Y vai até o meio, ou então até menos o meio. Quer dizer, você está mudando a origem desse gráfico, mas o gráfico continua essencialmente o mesmo. Essa região aqui representa o encontro deles. Tá, e o que quer dizer esse quadrado aqui? Ah, esse quadrado aqui quer dizer que tanto o X quanto o Y chegaram nessa última meia hora. Meia hora depois da chegada de Z, né? E isso aqui, esse quadrado representa a situação em que tanto o X quanto o Y chegaram nessa primeira meia hora. É a área inteira, né? Chegou, se encontrou. E esses dois aqui são situações em que você tem chegadas em horários diferentes. Um chegou antes desse horário e o outro chegou depois do horário, porém com aquela história do módulo menor que meio. E aí você descobre que tem que estar entre essas duas retas aqui. X mais meio e X menos meio. Só que o X mais meio nessa região, ela está para cá, né? E o X menos meio nessa região, ele está para cá. Então, o encontro deles está representado por tudo isso aqui. Acontece que essa área toda aqui, quanto que é essa área? Essa área é 3/4, né? Porque você tem aqui, ó, 1/2 vezes 1/2, isso aqui é 1/4. Aqui 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Aqui você vai ter 1/8 duas vezes, vai dar 1/4. Então, a soma dessas áreas todas aqui vai dar 3/4. Então, ficamos com P de meio vale 3/4. Que é isso aqui, ó. 3/4. Tá, então nós pegamos aqui
três pontos particulares e fáceis desse P de Z. Z igual a 0, Z igual a 1 e Z igual a meio. Agora, o que vai acontecer nesse período aqui e nesse período? Bom, nessa hora você pode dar uma olhadinha lá nas respostas e você vai observar que essas respostas têm uma característica, todas elas. Todas são próximas de meio, né? Você tem um meio mais um pouquinho, ou um meio menos um pouquinho. Mas isso, se você tivesse desesperado, não tivesse conseguindo resolver a questão, já seria um indício para você dizer que um meio é a resposta correta, tá? Acabou o tempo da prova, marca alguma coisa. Tá, seria meio, mas eu não quero incentivar o chute, tá? Olha só. Um meio é exatamente a média nesse intervalo aqui. A probabilidade que você quer não é o P de Z, é a área sob o gráfico de P de Z. E essa área vai dar meio. Olha só, olha a média entre esses valores aqui. Você tem aqui 1/4 e 3/4. A média entre esses valores é 2/4. É meio. Então a média aqui é meio e a média aqui é meio também. Quer dizer, essa área aqui vai dar meio. Tá, pode fazer aqui a área do trapézio, base, média, vezes altura, etc. Você vai achar meio aqui, tá? Meio é a área sob esse gráfico. Mas a resposta seria essa, caso a função P de Z seja alguma coisa assim, reta aqui. Tem como eu saber que é uma reta? Não, isso aqui podia ser uma curva assim para baixo, uma parábola. Aí daria uma resposta menor que meio. Ou poderia ser uma curva assim. Aí a resposta seria alguma coisa maior que meio, tá? Mas deixa de pensar em chute. Vamos pensar no cálculo mesmo. Vamos considerar agora o caso geral. Quer dizer, o amigo Z, ele chegou num instante genérico aqui. Eu vou chamar esse instante aqui de instante Z. Claro, ele chegou depois de Z horas, né? Aqui você tinha Z igual a 0, aqui você tinha Z igual a meio, aqui você tinha Z igual a 1. Considere que ele chegou num instante genérico Z qualquer. Então, olha só. Aqui, tanto o X quanto o Y poderiam chegar até meia hora depois ou meia hora antes. Mas aqui não, porque ele não tem como chegar meia hora antes, porque já passou um tempo, né? Já passou um tempo Z. Se já passou um tempo Z, os amigos não podem chegar meia hora antes. É menos do que meia hora. É menos que meia hora e quanto então? Então olha só. Z é o instante de chegada do amigo Z. Aqui a gente fez Z igual a 0, fizemos Z igual a meio, Z igual a 1. Mas agora vamos pegar aqui um Z genérico. O amigo Z chegou aqui depois de Z horas, tá? Depois de Z horas, os outros dois amigos poderiam ter chegado quanto antes no máximo? No máximo Z horas antes. E horas depois? Bom, horas depois, eles podem chegar... Quanto falta para chegar às 16 horas, né? Vai ser que 1 menos Z. Então, olha só, como é que a gente representaria nesse gráfico uma chegada Z horas antes? Z horas antes? Antes é aqui. Então, seria isso aqui, ó. Vamos colocar um exemplo de ambos os amigos chegando Z horas antes. Como é que ficaria aqui nesse gráfico? Seria aqui, ó. Seria esse instante de chegada. Esse instante de chegada, você tem aqui Z horas antes para o amigo X e Z horas antes para o amigo Y. Agora, eles podem chegar 1 hora depois. Então, você vai pegar esse ponto aqui, que seria, digamos, o instante inicial de chegada possível para os amigos X e Y, vamos somar 1 hora e vamos ter o instante final. Se você fizer isso aqui, esse quadrado em verde representa o espaço amostral para X e Y nessa situação, levando em conta que o terceiro amigo já chegou Z horas depois. Então os amigos poderão ter chegado Z horas antes e chegarão no máximo 1 menos Z horas depois. Porque 1 meio menos Z somado com 1 meio vai dar 1 menos Z, né? Isso tudo aqui. Então, numa situação genérica dessa, você tem aqui essa parte que é a probabilidade de encontro. Então,
isso aqui nada mais é que o valor da sua função P de Z. P de Z para um Z qualquer. Olha aqui, se você tiver Z igual a zero, você vai ter o quê? Apenas esse quadrado, que já é 1/4. E se você tiver Z igual a meio, olha aqui, Z igual a meio, você vai ter essa figura toda aqui, que tem área 3/4. Agora, por um valor de Z variável, você vai ter uma fração dessa área. E observe o seguinte, essa área aqui, ela varia linearmente com Z, porque ela é igual a isso aqui, 1/4, mais isso aqui, ó. Isso, mais isso. Esses dois paralelogramos aqui. E as áreas deles variam linearmente com Z. Olha aqui, quanto é essa área? Isso aqui é a área desse quadradinho, que é 1/4, mais 2 vezes um paralelogramo desse. Cada paralelogramo desse tem aqui uma base valendo meio e uma altura valendo Z. Ou seja, o gráfico dessa função aqui é 1/4 mais Z. Isso aqui é o P de Z. 1/4 mais Z. Pode olhar que fazendo Z igual a zero, você vai ter 1/4. Fazendo Z igual a meio, você vai ter 3/4. Agora, o mais importante disso é que isso aqui é uma função linear. Ou seja, o P de Z varia linearmente com Z. A área total, que é a probabilidade de encontro, ela é a soma das áreas desses dois trapézios aqui, que é exatamente a média entre os valores, entre esse e esse. Tá bom, eu vou calcular a área do trapézio aqui. Ó, isso aqui são 2 trapézios, cada trapézio tem uma altura meio, e a base média, a média entre 1/4 e 3/4 é 2/4, 1/2. Tá, então essa área aqui realmente vale 1/2. Essa é a resposta do problema. Probabilidade do encontro dos três, 1/2. E lá nas opções, isso aqui corresponde à letra C de Charlie.